Há milhares de anos, em uma planície silenciosa da Inglaterra, homens começaram a mover pedras gigantescas. Pedras que pesavam toneladas, sem máquinas, sem tecnologia moderna, sem explicação clara. Até hoje, ninguém sabe exatamente por quê. O nome desse lugar é Stonehenge, um círculo de pedras gigantes construído há cerca de 5.000 anos, mais antigo que as pirâmides do Egito. E o mais assustador é que algumas dessas pedras vieram de lugares a mais de 200 quilômetros de distância. Como povos antigos conseguiram transportar aquilo? Alguns acreditam que troncos de madeira foram usados como rolos. Outros dizem que rios ajudaram no transporte. Mas nenhuma teoria consegue explicar tudo. E existe outro detalhe estranho. Stonehenge parece ter sido construído com extrema precisão. Durante o solstício de verão, o sol nasce exatamente alinhado com as pedras principais. Isso fez muitos estudiosos acreditarem que o local funcionava como um gigantesco calendário astronômico. Um templo? Um observatório? Ou um lugar sagrado para rituais antigos? Ninguém sabe ao certo. E quanto mais os arqueólogos estudam, mais perguntas aparecem. Restos humanos foram encontrados enterrados próximos às pedras, o que sugere que Stonehenge também pode ter sido usado como cemitério cerimonial. Mas então surge a pergunta: quem realmente construiu Stonehenge? Civilizações antigas? Sacerdotes? Ou algo ainda mais misterioso? Porque durante séculos, lendas começaram a surgir. Algumas histórias diziam que gigantes moveram as pedras. Outras afirmavam que forças sobrenaturais estavam envolvidas. E uma das lendas mais famosas envolve um nome conhecido até hoje: Merlin, o lendário mago das histórias do rei Arthur. Segundo antigas histórias britânicas, Merlin teria usado magia para transportar as pedras até aquele local. Claro, isso parece apenas mito. Mas existe um detalhe curioso. Mesmo com toda a tecnologia moderna, Stonehenge ainda guarda segredos que ninguém conseguiu resolver completamente. E isso transforma o monumento em um dos maiores mistérios da humanidade. Durante muito tempo, Stonehenge foi associado a rituais misteriosos. Pessoas acreditavam que aquele lugar possuía uma energia espiritual diferente de qualquer outro ponto da Terra. Até hoje, milhares visitam o monumento durante eventos astronômicos, especialmente no solstício de verão. Nesse momento, o Sol nasce alinhado entre as pedras gigantes. E quando a luz atravessa o monumento, o cenário parece quase sobrenatural. Talvez seja exatamente isso que mantém o mistério vivo até hoje. Porque Stonehenge não é apenas um conjunto de pedras antigas. É um símbolo de algo perdido no tempo. Algo que nossa civilização talvez nunca consiga compreender completamente. Alguns pesquisadores acreditam que o local funcionava como um observatório astronômico. Outros estudiosos acreditam que Stonehenge era um centro religioso poderoso. Mas existem teorias ainda mais estranhas. Há quem diga que o monumento possuía ligação com extraterrestres. A ideia surgiu porque muitas pessoas consideram impossível que povos tão antigos tenham construído algo tão complexo, principalmente porque algumas pedras pesam toneladas e foram transportadas por enormes distâncias, sem máquinas, sem tecnologia moderna. Mas apesar das teorias mais malucas, não existe nenhuma prova concreta envolvendo alienígenas. O que realmente existe são perguntas sem respostas. Como aquelas pedras foram encaixadas com tanta precisão? Por que o monumento foi construído exatamente naquele local? Stonehenge não foi construído de uma única vez. Pesquisadores descobriram que o monumento passou por mudanças durante centenas de anos. Isso significa que diferentes gerações continuaram a construção, como se aquele lugar tivesse uma importância gigantesca para aquele povo. Alguns arqueólogos também acreditam que o local poderia ter sido usado para a cura espiritual. Pessoas poderiam ter viajado enormes distâncias acreditando que aquelas pedras possuíam poderes especiais. E talvez seja exatamente isso que torna o lugar tão fascinante até hoje. O silêncio, a imensidão do campo. E aquelas pedras gigantes paradas ali há milhares de anos. Como se guardassem um segredo que ninguém consegue descobrir. Talvez nunca saibamos toda a verdade. Mas uma coisa é certa. Mesmo após milhares de anos, Stonehenge continua intrigando o mundo inteiro. Um monumento cercado por mistério, silêncio e perguntas que atravessaram gerações. E talvez esse seja o verdadeiro poder de Stonehenge. Não aquilo que sabemos sobre ele, mas tudo aquilo que ainda não conseguimos explicar. E você
O que acha que realmente aconteceu em Stonehenge? Deixa sua teoria aqui nos comentários. E se você gosta de histórias misteriosas e segredos esquecidos pelo tempo, já curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal Rastro do Tempo. Porque ainda existem muitos segredos escondidos pelo mundo. E no próximo Rastro do Tempo, vamos descobrir mais um deles.